Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Naruto, o Manipulador, parte 19. Capítulo 142. Na Academia Ninja de Konoha, os graduados deste ano foram designados para suas respectivas equipes. Uzumaki Naruto, de 12 anos, ficou muito feliz por ter sido colocado no time 7. Um de seus companheiros de equipe era seu bom amigo Uchiha Sasuke, e a outra era a garota de cabelos rosa por quem ele era apaixonado, Haruno Sakura. Sasuke não se importava muito com quem eram seus companheiros de equipe, mas estava de bom humor ao ver Naruto, já que eles vinham treinando juntos há muito tempo. Quanto a Sakura, de vez em quando, ela lançava olhares furtivos e satisfeitos para Sasuke e outras vezes, olhava com inveja para Naruto. Afinal, ela havia descoberto o passado de Naruto. A sorte dele era inacreditável. Antes desprezados por toda a vila, os pais de Naruto se revelaram heróis de Konoha. Essa revelação mudou a forma como muitas pessoas o viam. Alguns até sentiu-se culpada e começou a demonstrar mais compaixão por ele. É claro que alguns questionaram porque a liderança da vila havia escondido a linhagem de Naruto, mas os figurões de Konoha não deram muitas explicações. A perspectiva deles era simples. O filho do Hokage. O filho de um herói. Esses títulos não significavam nada para Naruto. Os anciãos da aldeia frequentemente ignoravam o fato de ele ter apenas 12 anos. Eles julgavam suas experiências através das lentes de suas próprias décadas de dificuldades. Para eles, uma criança que enfrentasse tais dificuldades não era algo incomum. Todo Jinchuriki passou por isso. Na verdade, o mesmo acontecia com todos os órfãos do mundo ninja. Os ninjas tinham que sofrer, suportar dor e superar inúmeros obstáculos. Somente vencendo as dificuldades era possível se tornar verdadeiramente forte. Pelo menos, era assim que Jiraiya via as coisas. Tendo perdido os pais na guerra ainda jovem, a infância de Jiraiya foi difícil. Os sistemas em Konoha naquela época estavam longe de serem perfeitos. Agora, aos 50 anos, Jiraiya olhava para sua juventude como nada mais do que um capítulo interessante de sua vida. Um capítulo muito menos trágico do que alguns horrores que ele havia testemunhado. Comparado ao de outros, o sofrimento de Naruto não passou de uma garoa. Na verdade, a dor de Naruto empalidecia em comparação com a de seu futuro mentor, Ataque Kakashi. A vida de Kakashi era uma estrada repleta de espinhos, conquistando coisas preciosas apenas para perdê-las repetidamente, como se o destino tivesse condenado a caminhar sozinho. Quando Shingen ouviu a filosofia de Jiraiya, ele discordou. Vocês sempre parecem achar que sofrimento não é uma coisa ruim. Isso está errado? Jiraiya coçou a cabeça, intrigado com a objeção de Shingen. A vida é assim mesmo. Mas Shingen lançou um olhar para o Hospital Konoha, onde sua filosofia de ninjutsu médico estava gravada para as gerações futuras. Em voz baixa, ele disse: o verdadeiro propósito dos chakras deveria ser libertar as pessoas do sofrimento. Eu vejo. Jiraiya entendeu imediatamente o que Shingen queria dizer, mas ao pensar na profecia da criança do destino, ele suspirou. Mas Naruto não é apenas uma pessoa comum que precisa ser libertada do sofrimento. Ele é aquele que pode mudar o mundo, aquele que pode acabar com o sofrimento. Assim como em Konoha, onde Jounin e Genin tinham responsabilidades diferentes, pessoas diferentes eram destinadas a caminhos diferentes. Como um dos Sannin lendários, Jiraiya tinha seu próprio dever, guiar Naruto para que ele se tornasse aquele que traria paz. Tsunade. Preciso sair da aldeia por um tempo. Jiraiya olhou para Tsunade, que estava reclinada em uma cadeira no hospital, escrevendo em um pergaminho. Ele falou em voz baixa. Quero investigar Orochimaru. Era o momento perfeito. Naruto tinha acabado de se tornar um ninja e precisava de tempo sob a tutela de Kakashi para aprender o básico. Isso significava que Jiraiya tinha uma pequena janela de oportunidade para agir. Isso não foi um pedido de permissão. Foi uma cortesia, um aviso a um camarada. Jiraiya já havia discutido isso com o terceiro Hokage, Hiruzen Sarutobi, e o velho concordou, apenas instruindo-o a retornar antes dos próximos exames Chunin. Afinal, os exames Chunin seriam um evento de grande importância. Todos os aliados de Konoha estariam presentes. Hiruzen queria a presença de seus 2 alunos. 3 figuras de nível Kage seriam um forte impedimento contra quaisquer ameaças ocultas. Mas esses exames não seriam pacíficos. Muitos estavam de olho neles. Alguns até trabalhavam nas sombras, esperando o momento perfeito para transformar os exames em um campo de batalha. A Terra dos Arrozais. Dentro da base de Orochimaru. Após Kabuto recuperar uma máscara do clã Uzumaki, Orochimaru sacrificou um de seus subordinados para usar o poder da máscara, invocando as almas do segundo Hokage, Senju Tobirama, e do quarto Hokage, Minato Namikaze, das garras do ceifador. Finalmente, chegou a hora de agirmos. Sobre a mesa de Orochimaru havia 3 amostras diferentes. Células de Senju Hashirama, restos mortais de Senju Tobirama, restos mortais de Minato Namikaze. Suas almas haviam sido convocadas. Seus corpos estavam preparados. E os sacrifícios necessários já haviam sido preparados. O primeiro, o segundo e o quarto Hokage. Orochimaru umedeceu os lábios, seus olhos se estreitando enquanto lançava um olhar para o Uchiha óbito. Só falta a oportunidade certa, revelar a verdadeira identidade de Shingen e forçar os 3 Hokages a eliminá-lo, pois ele representa uma ameaça para o mundo ninja. Os próximos exames Chunin seria o palco perfeito. Isso permitiria que eles se infiltrassem em Konoha e colocassem tudo em movimento. Além do mais, Obito havia trazido uma informação interessante.
Devido à dimensão dos exames, os aliados de Konoha, como a Vila da Areia e nações menores como Takigakuri e a Megakuri participariam. Uma faca de 2 gumes. Obito deu um sorriso frio e irônico. Anzo da Salamandra está morto. A Megakuri agora está sob o controle de Nagato. Não sei o que Nagato está planejando, mas, de acordo com informações da Akatsuki, ele pretende usar os exames Chunin para se infiltrar em Konoha e assassinar Danzou. A expressão de Orochimaru congelou. Esse pode ser tanto uma bênção quanto uma maldição. Se conseguissem explorar o plano de Nagato, poderiam forçar Shigen a intervir, expondo-o como o inimigo do mundo ninja. Nesse ponto, Shigen seria o inimigo público número 1. É claro que era arriscado. Shigen já era poderoso. E com Nagato, essa batalha precisava ser planejada com cuidado. Enfrentar 2 usuários do Rinnegan não era tarefa fácil. Até mesmo Orochimaru teve que considerar a possibilidade de fracasso. Mas, Obito não se importava com os riscos. Ele havia esperado tempo suficiente. Seu Kamui Mangekyou Sharingan lhe conferia quase invulnerabilidade, dando-lhe confiança no sucesso da missão. Nossa janela é pequena. Obito lembrou Orochimaru mais uma vez, esperando que ele entendesse a situação deles. Se esperarmos demais, perderemos nossa chance. Não se esqueça. Para lidar com Shigen, vocês precisarão de todo o poder de 3 Hokages ressuscitados. Mas se não atacarmos Konoha, esses Hokages ressuscitados podem nem lutar por nós. Relaxar. Orochimaru deu uma risadinha, seus olhos serpentinos brilhando friamente. Vou planejar isso com cuidado. Tem que ser impecável. Porque se trairmos esse homem e não conseguirmos eliminá-lo, as consequências serão a sua ira. A Megakuri, uma vila de aço e concreto. Em sua torre mais alta, Pen, Nagato e Konan se reuniram para discutir os exames Chunin e o assassinato de Danzou. Nagato. Konan respirou fundo, preocupada com os riscos. Isso não é muito perigoso? Ela franziu a testa e falou em voz baixa. Devemos ser pacientes. Assim que a 3 Caudas reviver, poderemos seguir o plano de Shigen para coletar as bestas com cauda e trazer paz ao mundo. Konan. Asterisco Pen contemplou a aldeia encharcada pela chuva com a voz fria. Você ainda não percebeu? Paz mundial ninja. Nagato, de pé ao lado de Asterisco Pen Asterisco, falou suavemente. Esse fardo já está sobre os ombros de Shigen. Não precisamos fazer mais nada. Agora, com Shigen, Nagato não precisava mais de Asterisco Pen para ser um deus. Agora, Nagato era apenas um ninja comum. E como um ninja normal, havia uma coisa que ele tinha que fazer. Vingue Yaiko. Esta é a minha decisão. A voz de Pen era gélida. Desta vez, não vou agir como Asterisco Pen Asterisco. Agirei como Yaiko e o vingarei em seu nome. Capítulo 143. Konan não tinha palavras para refutar. Desde que Shigen assumiu o controle da Akatsuki, Nagato mudou. Ele não era mais tão extremista como antes, como se um fardo pesado tivesse sido tirado de seus ombros. Aquele homem, ele realmente mudou tudo. Shigen curou as pernas de Nagato, permitindo que ele saísse da escuridão e recuperasse sua mobilidade. No entanto, Nagato ainda apresentava algumas tendências estranhas. Era como se ele estivesse vivendo no passado, tratando Asterisco Pen como se ele ainda fosse o líder da equipe, e Yaiko como se Yaiko ainda estivesse vivo, caminhando ao lado deles. Mas, comparado ao seu estado anterior, onde o Rinnegan podia drenar sua força vital a qualquer momento, essa leve dissociação era algo com que Konan podia conviver. Pelo menos agora. Ela não precisava se preocupar constantemente com a possibilidade de Nagato morrer. Se você quer fazer isso, então faça. Konan suspirou interiormente, optando por apoiar o desejo de Nagato de vingar Yaiko. Contudo, ela ainda esperava que ele fosse cauteloso. Mas vocês devem proceder com cautela. Se nossas identidades forem reveladas, não se preocupe. Nagato esboçou um sorriso pálido. Aconteça o que acontecer, não podemos nos dar ao luxo de atrapalhar o plano do Lord Shigen. E também, Konan olhou para Nagato com preocupação. Quero pedir ao Lord Shigen que examine seu corpo novamente. Embora as pernas de Nagato tivessem sarado, o imenso poder do Rinnegan ainda era mais do que seu corpo podia suportar. Mesmo com as células de Hashirama aumentando sua vitalidade, aqueles olhos emprestados continuavam a drená-lo sempre que eles usava, especialmente porque ele estava constantemente mantendo Asterisco Pen Asterisco Caminho Deva. Ainda, em comparação com o passado, esse nível de fraqueza era administrável. Pelo menos, Nagato acreditava que seu corpo estava bem. Não importa o que, as coisas estavam muito melhores do que costumavam ser. Quer se tratasse do plano deles para trazer paz ao mundo ninja ou de suas vidas atuais, tudo era melhor do que os dias de sofrimento que haviam suportado. Konoha. Tarde da noite, dentro do Hospital Konoha. Shigen ainda estava revisando meticulosamente pergaminhos médicos. O plano de Nagato e seu grupo de usar os exames Chunin como fachada para assassinar Danzou havia sido, na verdade, orquestrado por Shigen. E Zetsu Negro desempenhou um papel crucial. Agora que Naruto havia se formado e se tornado um ninja, Shigen não tinha mais muitos motivos para permanecer em Konoha para protegê-lo. Quando Zetsu Negro se aproximou dele, instando-o a ficar longe da reencarnação do chakra de Azura e a retornar aos planos da Akatsuki, Shigen expressou seu desejo de eliminar Danzou antes de partir. O motivo era simples. Erros do passado devem ser corrigidos. No entanto, Shigen nunca havia encontrado a oportunidade certa para agir. Zetsu Negro não perdeu tempo em repassar essa informação ao grupo de Nagato, na esperança de que eles causassem o caos em Konoha. Assim como Orochimaru e Obito queriam que a identidade de Shigen como verdadeiro líder da Akatsuki fosse revelada, Zetsu Negro também desejava o mesmo resultado. Na verdade,
Suas ambições eram ainda maiores. Zetsu Negro queria que Shigen rompesse completamente todos os laços com o mundo ninja. Só então ele desistiria de qualquer ideia de mudar o mundo e se dedicaria completamente a reviver Kaguya. Assim, os exames Chunin, em breve se tornaria o catalisador de uma tempestade que abalaria todo o mundo ninja. Alheios a essas maquinações ocultas, os shinobi de Konoha preparavam-se diligentemente para os exames, na esperança de que seus genins se destacassem. Afinal, essa foi uma era de paz. Os exames Chunin haviam se tornado uma demonstração de força militar entre as aldeias. A única que permaneceu indiferente foi Tsunade, que como de costume continuou sua rotina. Ela estava sentada em frente a Shigen, segurando uma xícara de suco de cana. Eu sabia. É claro que Lord Shigen estaria aqui. Ela lançou um olhar rápido para os pergaminhos. Você está lendo minhas anotações médicas? Eu cometi algum erro? Pedi para Shizune revisar tudo. Esta parte. Shigen deu leves toques com o pincel em um ponto específico com uma expressão calma. Essa doença não tem apenas uma possível complicação. Você escreveu sobre ela como se fosse absoluta, listando apenas os sintomas observados no paciente de hoje. Dada a sua reputação, futuros especialistas em medicina lerão isso como um fato e poderão se tornar preconceituosos, levando a... Tudo bem, tudo bem. Tsunade acenou com a mão impaciente. Eu vou consertar. Estava com pressa hoje, mas serei mais cuidadoso daqui para frente. Já corrigi isso. Shizune, é apenas seu aluno. Shigen balançou a cabeça negativamente. Com o conhecimento que ela tem atualmente, não consegue detectar todos os pequenos erros. Esses erros. Você precisa aprender a não cometê-los. Eu não estarei aqui para sempre para corrigi-los por você. Eu sei. Tsunade suspirou, exasperada. Ela esfregou as têmporas, sentindo uma dor de cabeça a caminho. Ela não era mais tão ingênua quanto costumava ser. Sabia que Shigen acabaria indo embora. Mas, isso não tornou a situação mais fácil de aceitar. As pessoas sempre se acostumaram com os reencontros, mas nunca para despedidas. Ainda, Tsunade não se deixou abalar muito por isso. Ao menos ela sabia que Shigen não iria embora tão cedo. É isso aí. Shigen enrolou o pergaminho e com um leve movimento de mão, o fez flutuar até uma prateleira no escritório. O olhar de Tsunade seguiu o pergaminho, pousando na prateleira repleta de milhares de outros. Sua expressão suavizou-se. Esses eram todos os registros médicos que ela havia escrito enquanto estava em Konoha. O hábito de compilar pergaminhos médicos era algo que ela havia adquirido de Shigen. Talvez eu não devesse ser tão duro com você. Os olhos de Shigen também pousaram na prateleira quando ele falou de repente. Tsunade, você se saiu bem. Mas, você carrega o futuro do ninjutsu médico. O olhar de Shigen voltou-se para ela calmo, porém sério. Então preciso que você se esforce ainda mais. Talvez. Ele havia passado tempo demais como um ninja médico. Mesmo enquanto se preparava para deixar esse cargo, ele não pôde deixar de garantir que o futuro do ninjutsu médico estivesse assegurado. Capítulo 144. A vida é repleta de despedidas inevitáveis. Às vezes, desaparecer sem dizer uma palavra pode ser uma bênção. Por mais importante que alguém seja, sua presença se desvanece com o tempo, até que um dia, essa pessoa simplesmente desaparece, deixando apenas a monotonia da passagem do tempo em seu rastro. Claro, esse tipo de pensamento não se aplicava a Uzumaki Naruto. Para ele não existiam despedidas na vida, apenas encontros e reencontros. Era cedo demais para um menino de 12 anos entender a dor da separação. Após retornarem de sua primeira missão de nível C, o time 7 se apresentou em Konoha. Naruto correu animado para encontrar Shigen, ansioso para falar sobre a missão na Terra das Ondas e se gabar de suas contribuições. Kakashi-sensei disse que nossa missão de nível C acabou sendo tão difícil quanto uma de nível B ou até mesmo de nível A. Ele disse que estamos qualificados para fazer o exame Chunin este ano. Se eu passar e me tornar um Chunin. Naruto ajustou sua bandana, seus olhos brilhando enquanto observava um Chunin passando com um colete verde. Eu também vou poder usar um uniforme Chunin. Idiota. Sasuke lançou-lhe um olhar de soslaio. O que você disse? Naruto se inflou de raiva, mas pela primeira vez não retrucou. Em vez disso, cruzou os braços e bufou, como se lembrasse de algo que o fizera hesitar. Claramente, algo aconteceu durante a missão que fez com que Naruto estivesse mais disposto a recuar ao enfrentar Sasuke. Naruto suspirou, olhando em volta para os rostos desconhecidos na vila. Ultimamente, há muito mais forasteiros em Konoha. Sim. O olhar de Shigen se elevou ligeiramente, percorrendo as ruas movimentadas antes de se fixar em 3 shinobi da Vila da Chuva. Eles usavam máscaras de gás e tinham roupas peculiares, 2 homens e uma mulher. O trio pareceu sentir o olhar de Shigen e acenou respeitosamente para ele antes de desaparecer na multidão. Bem, são os exames Chunin conjuntos. Sasuke também observava os ninjas estrangeiros ao redor, falando baixo. O professor Kakashi disse que o exame deste ano será perigoso. Eu já vi alguns oponentes fortes de outras vilas. Aquele garoto ruivo da Vila da Areia, ele é poderoso. Durante a viagem de volta, o time 7 já havia entrado em confronto com alguns ninjas visitantes. Sasuke teve um vislumbre do que outras vilas tinham a oferecer. E, francamente, algumas delas eram aterrorizantes. Pelo menos um deles tinha uma intenção assassina que era absolutamente real. Se não fosse pela missão deles na Terra das Ondas, onde encontraram um ninja renegado com uma presença ainda mais aterradora, Sasuke poderia ter ficado paralisado diante da sede de sangue daquele ninja da areia, uma criança da mesma idade que eles. No entanto, carrega uma aura assassina tão avassaladora. Se Sasuke tivesse que dar um palpite, aquele garoto, Gaara, era o oponente mais perigoso nos próximos exames Chunin. Claro, Shigen não compartilhava da opinião de Sasuke. Ele já tinha visto indivíduos muito mais perigosos.
pessoas que entraram nos exames disfarçadas de Genin. Por exemplo, Nagato e sua equipe de Amegakure. E mais notavelmente, Orochimaru e Uchiha Obito. Shingen manteve a calma enquanto conversava com os dois garotos antes de finalmente se separarem, caminhando casualmente para um beco isolado. Há quanto tempo, Lord Shingen? Uma voz rouca veio de trás dele. Orochimaru. Embora ele e Obito estivessem tramando nas sombras para trair, talvez até matar Shingen, por enquanto, ele ainda tecnicamente servia sob seu comando. Estamos aqui sob ordens para ajudar Nagato a assassinar Danzou. Orochimaru falou alegremente, como se estivesse simplesmente cumprindo uma missão designada. Afinal, sou o único que pode atrair Danzou para fora. Lord Shingen. Nagato e seus companheiros avançaram. Então todos vocês chegaram. Shingen virou levemente a cabeça. Seu Rinnegan não exibia mais a serenidade calma de sempre. Em vez disso, havia apenas uma autoridade fria. Já que você está aqui, tenho uma missão para você. Durante os exames Chunin, garanta a segurança dos Jinchuriki da Raposa de 9 Caudas de Konoha. Sim, Asterisco Pen concordou sem hesitar. Afinal, a segurança da Raposa de 9 Caudas era crucial para os planos de longo prazo da Akatsuki. Fiquem de olho nele durante as provas. Shingen deu um tapinha no ombro de Nagato, acrescentando uma explicação. Aquele garoto, assim como você, também é aluno de Jiraiya. O novo discípulo do professor Jiraiya? Nagato pareceu genuinamente intrigada. Orochimaru também não conseguiu evitar mostrar a língua, lambendo os lábios em curiosidade. Afinal, Jiraiya era um velho amigo dele. E como uma das pessoas que melhor o conheciam, Orochimaru não subestimaria a habilidade de Jiraiya, especialmente quando se tratava de treinar alunos. Mas, Orochimaru estava mais interessado em outra pessoa. Seus pensamentos se voltaram para Uchiha Sasuke. Ele já tinha visto o garoto antes, seus traços marcantes, sua aparência impressionante. Um brilho faminto reluziu nos olhos de Orochimaru. Aquele menino seria um recipiente perfeito. Embora ainda não tivesse aperfeiçoado a teoria proposta por Shingen de fundir a técnica de reencarnação do cadáver vivo com a clonagem, ter Sasuke como opção de reserva não era uma má ideia. Claro, a aparência por si só não bastava. Orochimaru planejava usar os exames Chunin para observar o talento de Sasuke em primeira mão. Se o garoto se mostrasse digno, ele se tornaria o próximo alvo de Orochimaru. Orochimaru. Shingen pareceu não perceber seus planos, perguntando casualmente. Quando Danzou poderá ser detido? Bem, Orochimaru voltou a si, com um sorriso malicioso. Vai levar algum tempo. As defesas de Konoha têm estado bastante rigorosas ultimamente. Uma mentira descarada. Orochimaru estava apenas ganhando tempo. Afinal, ele não tinha vindo a Konoha para ajudar a assassinar Danzou. Ele nem sequer planejava encontrar o homem para evitar que Danzou começasse a fazer exigências absurdas. A última vez, quando Kabuto retornou, ele havia transmitido uma mensagem de Danzou. O velho tinha pedido a Orochimaru um Rinnegan. Mas talvez isso foi, na verdade, uma coisa boa. Danzou ainda tinha alguma influência em Konoha. Embora mínima, essa influência pode ser suficiente para despertar a curiosidade de Hiruzen Sarutobi. Com a abordagem correta, essa influência pode ser aproveitada. Uma tempestade estava a caminho. Orochimaru só precisava garantir que permanecesse sob seu controle. Preciso encontrar o momento certo. Ele estreitou os olhos e falou baixinho. Afinal, Danzou já foi conselheiro do Hokage de Konoha. Matá-lo sem alertar a vila não será fácil. Talvez tenhamos apenas uma chance. Então, deixo isso com você. Shingen assentiu com a cabeça, aparentemente despreocupado. Não se preocupe. O sorriso de Orochimaru se alargou enquanto ele abaixava a cabeça, seus longos cabelos projetando sombras sobre o rosto. Seus olhos brilhavam com um fulgor predatório, como uma serpente antes do ataque. Vou garantir que Lord Shingen fique satisfeito. Conan franziu a testa instintivamente. Ela nunca confiou em Orochimaru. Obito. O olhar de Shingen desviou-se ligeiramente, como se ele já soubesse que o Uchiha Obito estava à espreita por perto. Durante esse tempo, fique de olho em Orochimaru. Certifique-se de que nada dê errado. Tic. Orochimaru soltou uma risadinha, fingindo estar magoado. Por que você não pode confiar em mim nem um pouquinho? Relaxar. Uma distorção giratória apareceu na parede do beco. Obito surgiu com um olhar arrogante enquanto alternava o olhar entre Shingen e Orochimaru, como se nunca tivesse conspirado contra nenhum dos dois. Vou ficar de olho nele. Eu também posso ajudar. Da parede, Zetsu negro e Zetsu branco emergiram com sorrisos maliciosos. Vamos garantir que nada dê errado. Perfeito. Shingen percorreu com o olhar os seus supostos subordinados. Um deles planejava matá-lo. Um candidato que pretende substituí-lo. Alguém que esperava que ele se voltasse contra o mundo inteiro. Comparado a esses 3 traidores, o grupo de Nagato que só queria vingança parecia quase inocente. E, no entanto, foram eles que desencadearam a tempestade dos exames Chunin. Mas assim que a tempestade passou, eles não precisariam mais ser arrastados para um turbilhão ainda maior. Capítulo 145. Nagato não fazia ideia de que havia se tornado o centro de uma tempestade iminente. Na verdade, enquanto participava dos exames Chunin, ele estava bastante curioso sobre o aluno de Jiraiya, Uzumaki Naruto. Ele queria ver que tipo de pessoa Naruto era. E em breve, eles se encontraram. O que Nagato não esperava, no entanto, era que o examinador-chefe dos exames Chunin fosse ninguém menos que seu próprio professor, Jiraiya. Jiraiya havia partido em busca de Orochimaru, mas retornou a Konoha de mãos vazias, bem a tempo para os exames. Assim que chegou, Hiruzen Sarutobi lhe designou a função de supervisionar todo o evento. Claramente, essa decisão carregava um significado mais profundo. Os exames Chunin envolviam todos os aliados de Konoha e tinham grande importância política. Ter Jiraiya no comando era tanto uma demonstração de força quanto um sinal de que Hiruzen tinha grandes expectativas em relação a ele. Por exemplo,
como um potencial candidato ao quinto Hokage. Jiraiya, é claro, se opôs e até sugeriu que Tsunade assumisse seu lugar. Mas Tsunade não queria ter nada a ver com uma posição tão problemática. Que chato! Jiraiya sentou-se na cadeira do Hokage, dando uma olhada na lista de examinadores que já haviam sido selecionados. Ele só tinha vindo para emprestar seu nome ao evento. Mas depois de analisar a lista de candidatos, ele coçou a cabeça. Parecia que ele tinha mais a fazer do que apenas aprovar documentos. Por quê? Houve muitos participantes este ano. A Vila da Areia enviou seus ninjas, incluindo os 3 filhos do quarto Kazekage. Konoha inscreveu muitos de seus genin da nova geração nos exames, incluindo o time 7 de Naruto, o trio Inushikasho do time 10 e o time 8, composto por Hinata Hyuga, Kiba Inuzuka e Shino Aburami, herdeiros de 3 grandes clãs. Sem falar em a equipe 3 que havia faltado às provas anteriores. Os jovens talentos mais promissores de Konoha estavam todos aqui. Além delas, vilarejos menores como Amegakuri, Kusagakuri e Takigakuri também enviaram equipes. Mas esses vilarejos menores raramente mereciam destaque, raramente produziam talentos notáveis. Esta prova vai ser interessante. Jiraiya deu uma olhada rápida na estrutura do exame e na lista de examinadores, familiarizando-se com sua função. Mas então, assim que começou a primeira prova escrita, ele percebeu algo incomum, algo que ele havia deixado passar. O primeiro exame testou a capacidade dos participantes de coletar informações. O examinador-chefe Morino Ibiki preparou uma prova escrita extremamente difícil, forçando os genin a colar. A capacidade deles de fazer isso com eficácia era uma medida de suas habilidades de espionagem e coleta de informações. Era um teste intrigante. Usuários do Byakugan do clã Hyuga examinavam os papéis. Usuários do Sharingan do clã Uchiha copiaram movimentos. Gaara, usuário de areia, confiava em seu terceiro olho. Mas isso não surpreendeu Jiraiya. Ele tinha visto coisas demais em sua vida. O que lhe chamou a atenção era um genin mascarado de Amegakuri, que usava origami para passar respostas. Isso despertou uma vaga lembrança em seu coração. Uma lembrança de um aluno há muito perdido. Mas isso já é passado. Assim que a primeira prova escrita, relativamente tranquila, terminou, começou o verdadeiro teste, a segunda fase. Era ali que as mortes podiam ocorrer. O segundo exame testava o trabalho em equipe, as habilidades de sobrevivência e a capacidade de um genin de lidar com situações de crise. A examinadora Anko Mitarashi distribuiu 2 tipos de pergaminhos, céu e terra, para cada equipe e as enviou para a Floresta da Morte. Para passar, as equipes tinham que roubar o pergaminho que faltava de outro grupo e chegar à linha de chegada. Resumindo, essa foi a única fase em que as mortes eram prováveis. Fora da Floresta da Morte, a equipe 7 observava seus concorrentes com curiosidade. O olhar de Naruto percorreu o ambiente, tentando identificar qualquer pessoa em comum. Mas com sua percepção limitada, ele não conseguiu reconhecer as ameaças reais. Aquele garoto ali, ele é o Jinchuriki da raposa de 9 caudas de Konoha. Konan vinha observando Naruto atentamente. Ela falou baixinho com Nagato. Ele também é um novo discípulo de Jiraiya. Lord Shigen nos ordenou que garantíssemos sua segurança. Ele parece. Nagato pareceu um tanto confusa. Ele vinha observando Naruto desde o primeiro exame. Como ele deveria dizer isso? Aquele garoto parecia um pouco bobo. Ao menos nesse aspecto, ele realmente se assemelhava ao seu professor Jiraiya. Afinal, Jiraiya também tinha sido meio idiota. Bem, mais do que apenas um pouco. Pencaminho Deva examinou a área antes de falar calmamente. Assim que o exame começar, localize-os primeiro. Apenas no caso de tudo pode dar errado. Ele olhou para o documento que tinha na mão, o formulário de isenção do exame. Ao assiná-lo, o genin reconheceu oficialmente a possibilidade de morte durante o teste. Claro, a equipe de Nagato não tinha motivos para se preocupar. Não havia ninguém em Konoha, nem em todo o exame Chunin que pudesse derrotá-los. Chamar isso de caça-novatos seria um eufemismo. Ainda, o verdadeiro talento era impossível de esconder. Embora Nagato e Pen tenham se abstido de usar o Rinnegan, confiando unicamente em taijutsu e ninjutsu básicos, eles ainda se destacaram. Dentro da sala do fiscal, a expressão de Jiraiya ficou séria. A equipe de Amegakuri estava tendo um desempenho excepcional. Por mais que tentassem se misturar, eles eram muito mais maduros e equilibrados do que os outros genin. Essa equipe é impressionante. Jiraiya observava a transmissão do monitor, comentando com os outros jounin presentes. Antes mesmo do início da luta, o esquadrão deles demonstrou capacidades sensoriais superiores. E quando entram em combate, seus golpes são decisivos. Isso não é algo que um genin comum consiga fazer. Na verdade, ele lançou um olhar para os outros jounin na sala antes de acrescentar. Mesmo muitos jounin não lutam com tanta eficiência. Concordo. Azuma Sarutobi soltou uma baforada de fumaça, assentindo com a cabeça. Desta vez, a Megakuri enviou alguns lutadores de elite. Será que estão tentando mandar uma mensagem? Sem dúvida. Kakashi observou atentamente as imagens da batalha. Eles são mais tranquilos que o time da areia. Lutam com total confiança, como se já soubessem que não podem perder. Toda vez. Kurenai Yui, ao lado de Azuma, franziu a testa preocupada. Eles enviam apenas uma pessoa para atacar. Os outros 2 ficam apenas observando. Isso significava que eles tinham certeza de que um único companheiro de equipe seria suficiente para lidar com a situação. Eles nem se deram ao trabalho de desperdiçar chakra extra. Parece que eles estão prestes a enfrentar uma concorrência de verdade. Jiraiya se virou para outra tela, onde Sasuke estava derrotando casualmente um grupo de ninjas da chuva com uma técnica de liberação de fogo. Infelizmente, seu ataque foi muito poderoso. As chamas consumiram uma câmera, interrompendo parte da transmissão de vigilância. Eu não chamaria isso de luta justa. Might Guy franziu a testa, ainda concentrado na equipe de Nagato. Seus instintos de batalha eram aguçados.
e algo neles o deixava inquieto. Mesmo acreditando em Lee Neji, ele murmurou. A diferença de força é simplesmente muito grande. Gai não tinha dúvidas de que Rock Lee e Neji poderiam enfrentar prodígios como Gaara, mas não contra a equipe Amegakure, porque o que ele pressentiu deles era perigoso, perigo real, do tipo que se ele lutasse contra eles, teria que arriscar a vida. Nagato e seu grupo, eles estão se destacando demais. Shijin observava o desenrolar do exame em silêncio, e ele também percebeu o problema. Eles vão atrair atenção indesejada em Konoha. A propósito, acrescentou ele, que nomes eles usaram para se inscrever no exame? Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 146. Nagato não era particularmente ingênuo. Tanto ele quanto Conan usavam pseudonimos. Nagato registrou-se como Zero e Conan como Byako. Quanto a Pen Caminho Deva, ele simplesmente usou seu nome verdadeiro, *Pen. Para qualquer observador, seu registro parecia completamente normal. Nem mesmo Jiraiya conseguiu detectar qualquer problema. *Pen. Jiraiya franziu a testa pensativo. A maneira como eles se movem é de uma arrogância ridícula. Kakashi olhou para os monitores de vigilância, onde a equipe Amegakure, um dos esquadrões de melhor desempenho, avançava rapidamente pela Floresta da Morte. Claramente, ou suas habilidades sensoriais eram excepcionais, ou simplesmente não consideraram os outros candidatos uma ameaça. Ou talvez, foi ambos. Enquanto eles ponderavam, o ninja de Konoha entrou correndo com o relatório da segunda fase dos exames Chunin. Lord Jiraiya, algo aconteceu. De fato, algo havia acontecido. E era sério. Ninjas de Konoha descobriram 3 corpos, 3 ninjas, com os rostos completamente desfigurados por um jutsu estranho. Jutsu de roubo de rostos. Quando Jiraiya chegou ao local, sua expressão se tornou sombria. Ele imediatamente pensou em um antigo companheiro de equipe. Essa técnica é do Orochimaru, jutsu de roubo de rostos. Este jutsu apagava o rosto de uma pessoa, permitindo que o usuário o enxertasse em si mesmo, tornando-o a técnica de infiltração perfeita. Era praticamente indetectável. Pouquíssimas pessoas no mundo ninja sabiam como executá-lo. Na verdade, Jiraiya só tinha visto uma pessoa usá-lo uma vez sequer. Orochimaru. As expressões dos ninjas de Konoha mudaram instantaneamente. Orochimaru. Será que ele realmente se infiltrou nos exames Chunin? Embora tivesse desertado de Konoha há muito tempo, sua influência ainda persistia na vila. Principalmente nos últimos meses, quando orquestrou um incidente com a 4 caudas em Konoha, manipulando Mizuki para causar destruição. Embora outros ninjas renegados de alto escalão como Itachi ou Obito também tivessem causado sérios danos em Konoha, Orochimaru ainda era considerado o mais perigoso. Até a Anko concorda. O ninja que estava por perto relatou a avaliação de Anko Mitarashi. Ela acredita que Orochimaru se infiltrou nos exames Chunin e já está rastreando. Ela é o quê? Jiraiya ficou surpreso com a imprudência dela e imediatamente correu em direção à Floresta da Morte. Não havia a menor chance de Anko enfrentar Orochimaru sozinha. Em teoria, só outro Sannin poderia enfrentar um Sannin. Mas, o que Orochimaru realmente estava planejando? A silhueta musculosa de Jiraiya tornou-se um borrão enquanto ele corria pela floresta, uma crescente inquietação instalando-se em sua mente. Será que Orochimaru está aqui para desencadear outro incidente como o da 4 caudas? Se Konoha sofresse outro desastre desse tipo durante os exames Chunin, Jiraiya nem conseguiria imaginar o caos que isso causaria em todo o mundo ninja. E a pior parte, Jiraiya ainda não sabia que desta vez as coisas seriam diferentes. Da última vez, o último recurso de Minato mal conseguiu impedir que a 4 caudas se libertasse dentro de Naruto. Mas se acontecesse de novo, o rosto de Jiraiya se contraiu enquanto ele avançava, aumentando a velocidade. Enquanto isso, enquanto os ninjas de Konoha limpavam os corpos, Kakashi de repente percebeu algo incomum. Não é só Orochimaru. Ao levantar a bandana, Kakashi revelou seu Sharingan e seu rosto escureceu. Resíduos de Genjutsu. Desde que descobriu que seu Kamui Mangekyou Sharingan estava ligado à dimensão Kamui de Uchiha Obito, Kakashi vinha treinando seu olho intensivamente. Porque esse Sharingan, essa pode ser a chave para derrotar Obito. E agora, ele reconheceu a assinatura do Genjutsu nos corpos. Seus dedos traçaram as marcas no pescoço de um cadáver e sua expressão de desagrado se intensificou. Obito. Ele também está aqui. Kakashi não podia ignorar isso. Ele não sabia o que seu velho amigo estava aprontando. Mas definitivamente não foi bom. Será possível? Mais uma tentativa de desencadear o incidente da cauda de 4 caudas? Afinal, tanto Obito quanto Orochimaru eram ninjas renegados de nível S. Ambos haviam orquestrado ataques anteriores contra Konoha. E agora eles estavam trabalhando juntos. Será que esse era o plano deles? Kakashi cerrou os punhos. Da última vez que Orochimaru tentou isso, ele falhou. Se eles estão trabalhando juntos agora, então desta vez eles não falharão. E pior, Naruto estava aqui mesmo fazendo as provas. Se outro incidente envolvendo a 4 caudas acontecesse agora, Konoha não seria capaz de contê-lo. Jiraiya não conseguia imaginar a destruição que Orochimaru poderia causar. E Kakashi não conseguia acreditar que seu velho amigo Obito fosse tão longe. Seu Sharingan girou. Ele teve que impedir isso. Dentro da Floresta da Morte. De fato, Obito havia se infiltrado em Konoha. E ele estava trabalhando ao lado de Orochimaru. Afinal, Shijin havia ordenado a Obito que ficasse de olho em Orochimaru. Mas é claro que Obito não ia perder tempo observando-o. Em vez disso, a aliança entre eles tornou-se mais cooperativa. Obito seguia Orochimaru de perto, lançando olhares displicentes para o time 7 que descansava. O Jinchuriki da 9 caudas está aqui, murmurou Obito. A Akatsuki precisa dele para o seu plano com as bestas com cauda. Se você planeja machucá-lo, nem Shijin nem eu permitiremos que você o faça. Orochimaru, usando seu chapéu de palha, deu um sorriso irônico. Não se preocupe, ele riu baixinho.
Só me interesso por um daqueles pirralhos. Sasuke, hein? Obito não ficou surpreso. Ele sabia que Orochimaru não teria interesse em Sakura. Com desdém, ele deu um sorriso irônico. O talento daquele pirralho não chega nem perto do de Itachi. Embora Shingen parecesse favorecer Sasuke, Obito sempre subestimou o potencial do garoto. Aos 17 anos, Sasuke era apenas um jounin especial. Aos 17 anos, Itachi já possuía um Mangekyou Sharingan. Orochimaru lambeu os lábios com avidez. Você só está interessada no corpo dele, é? Uma embarcação reserva por precaução, admitiu Orochimaru sorrindo. Não faria mal ter um reserva só por precaução caso meu plano principal falhe. Uf! Obito zombou novamente. Então ele avisou, só tome cuidado. Se Itachi descobrir, você não vai chegar a lugar nenhum. Além do mais, Shingen também estava de olho em Sasuke. Se Orochimaru fizesse o movimento, ele criaria 2 inimigos em vez de um. Mas Orochimaru apenas riu. Relaxar. Estou aqui apenas para observar seu talento. Mesmo que Orochimaru precisasse de um novo receptáculo, ele não era estúpido o suficiente para agir agora. Não quando Shingen estava observando. Aquele pirralho. Considerarei ele um troféu para depois que tivermos sucesso. O olhar de Orochimaru se voltou para Obito e seu sorriso de escárnio se aprofundou. Não deveria haver nenhum problema com isso, certo? Faça o que quiser. Obito não se importava nem um pouco com o destino de Sasuke. O que importava era apenas isto. Contanto que Orochimaru tenha conseguido ressuscitar o Hokage do passado, ajudando-o a eliminar Shingen, então Obito sacrificaria qualquer um. Assim que ele ativou o Tsukuyomi infinito, o mundo inteiro ficaria sob seu controle. Sasuke, Orochimaru, até mesmo ele próprio, nada disso importava. Só o mundo dos sonhos importava. Isto é perfeito. Orochimaru sorriu de forma irônica, fazendo selos de mão. Se o talento desse garoto for bom o suficiente, considerem isto o meu presente de boas-vindas. Capítulo 147. Os membros da equipe 7 sentaram-se juntos, descansando. Após derrotarem uma equipe inimiga e suportarem as dificuldades de sobrevivência na Floresta da Morte, os 3 jovens ninjas estavam visivelmente exaustos. No entanto, quando estavam prestes a relaxar, uma rajada repentina de vento passou por ali, levando os 3 embora instantaneamente. O que está acontecendo? Naruto Uzumaki acordou sobressaltado, agarrando-se a um galho de árvore para se firmar contra o vento violento. Que diabos está acontecendo? Estamos sob ataque. Os instintos de Sasuke Uchiha reagiram imediatamente. Seus olhos ficaram carmesins enquanto ele fixava o olhar na origem do vento. O inimigo, a força deles era assustadora. Sasuke nem sequer pressentiu a aproximação deles, nem percebeu que estavam conjurando um jutsu. A única coisa que ele teve tempo de fazer foi proteger Sakura Aruno atrás de si. Sasuke-kun. Sakura agarrou-se nervosamente às costas de Sasuke. O vento foi diminuindo gradualmente. 2 figuras surgiram ao longe. Os 3 membros da equipe 7 se enrijeceram imediatamente. Eles podiam sentir a arrepiante intenção assassina emanando das 2 figuras, fazendo seus cabelos se eriçarem. Essa intenção assassina era avassaladora. Nas profundezas sinistras da Floresta da Morte, a sensação era ainda mais aterradora. Era tão sufocante que os 3 jovens ninjas sentiram como se estivessem encarando a própria morte. Um breve momento de medo e confusão passou pelos seus olhos. Isso não está certo. Essa intenção de matar, o corpo de Sasuke tremia. Sob essa pressão, ele se viu paralisado. Esses 2 são mais fortes que Zabuza. Não apenas um pouco mais forte. O puro terror que lhe incutiram fez com que seu corpo recuasse instintivamente de medo. Como Uchiha, ele não conseguia acreditar que apenas sentir a presença do inimigo fosse suficiente para lhe causar pavor. Isso significava que esses 2 estavam muito além de qualquer coisa que eles tivessem enfrentado antes, até mesmo Zabuza Momoshi. Um inimigo tão aterrador. Como eles puderam aparecer nos exames Chunin? Você parece estar com tanto medo que nem consegue se mexer. Obito Uchiha sorriu friamente ao observar a reação de Sasuke. Aproveitando o momento, provocou o líder do time, 7. Parece que Kakashi não é um professor tão bom assim, afinal. Então, esses 3 pirralhos são alunos do Kakashi? Se o professor deles é ruim, os alunos também devem ser ruins. Parece que eles conhecem o Kakashi-sensei. Sakura observava Obito nervosamente. Ela não reconheceu e se esforçava para processar suas palavras. Mas, Sakura não fazia ideia de quem ele era. Sua mente havia congelado completamente, incapaz de pensar em uma saída para aquela situação. E eles não têm medo do Kakashi. Um suor frio escorria pelo rosto de Sasuke. Ele percebeu que havia um abismo intransponível entre eles e esses 2 inimigos. Diferentemente de Sakura, Sasuke tinha uma mente mais afiada. No mínimo, ele poderia confirmar que esses 2 não apenas conheciam Kakashi, mas também já haviam interagido com ele antes. Eles já haviam lutado contra ele antes. Como isso foi possível? Por que monstros como eles apareceriam na Floresta da Morte? Nós também não temos medo deles. Naruto saltou da árvore, aterrissando ao lado de Sasuke e cerrando os punhos, tentando parecer destemido. Naruto, não seja imprudente. Sasuke o deteve rapidamente. Agora não era a hora de agir por impulso. Essa batalha foi diferente daquela travada na Terra das Ondas. Naquela época, eles podiam confiar em seus jutsus e em sua determinação destemida. Mas aqui a diferença esmagadora de poder tornaria sua determinação inútil. Quem diabos eram esses 2? Pegue o pergaminho. Sasuke pegou o pergaminho do céu e da terra, rangendo os dentes enquanto o arremessava em direção a Orochimaru e Obito. Se vocês vieram pelo pergaminho, nós desistimos. Sasuke, o que você está fazendo? Naruto se lançou para agarrá-lo. Aquele pergaminho era o bilhete deles para passar no segundo exame. Como ele pôde simplesmente entregá-lo? Naruto, recue.
Sasuke agarrou a gola de Naruto, rangendo os dentes enquanto encarava Orochimaru e Obito. Vocês conseguiram o que queriam. Há inimigos por toda parte nesta floresta. Lutar contra nós aqui não lhes trará nenhum benefício. Suspirar. Obito soltou uma risadinha divertida. E que ingenuidade. Orochimaru sorriu com desdém, zombando da tolice de Sasuke ao entregar o pergaminho. Orochimaru apanhou o pergaminho no ar, o seu sorriso alargando-se enquanto perguntava: o que te faz pensar que viemos para isto? No instante seguinte, Orochimaru engoliu o pergaminho inteiro com naturalidade, como se quisesse provar que o objetivo deles não tinha nada a ver com aquilo. O rosto de Sasuke empalideceu. Não por ser tão perturbador de assistir, mas por quê? Se eles não estivessem aqui pelo pergaminho, então, o que eles queriam? Naruto, pegue a Sakura e fuja. As pernas de Sasuke tremiam, e ainda mais suor frio escorria de seu rosto. Não vou te deixar para trás. Naruto rugiu em desafio, apontando para os dois inimigos. Sasuke, eu sei que eles são fortes, mas eu nunca vou fugir de uma luta. Prefiro morrer a te abandonar. Ei? Então Jiraiya fez um bom trabalho criando este aqui? O sorriso de Orochimaru se alargou quando seu olhar se desviou de Sasuke para Naruto. Apesar da intenção assassina que demonstrara, Naruto não parecia ter medo. Talvez, foi um caso em que a ignorância se tornou uma bênção. Diferentemente de Sasuke, que conseguia perceber a diferença de poder, Naruto talvez fosse simplesmente ingênuo demais para notar o quão aterrorizantes eles eram. Ou talvez, ele era tão tolo quanto Jiraiya. Infelizmente, os tolos são as melhores presas. A verdadeira presa não parecia estar reagindo da maneira que ele esperava. Ainda quer testá-los? Obito olhou para Sasuke e Naruto. Aquele ali nem sequer tem coragem de ficar de pé. Parece que este teste é inútil. Claro. Orochimaru umedeceu os lábios, ainda observando Sasuke atentamente. Seus olhos carregavam uma estranha sensação de nostalgia. O mundo está cheio de crianças que acreditam que cada passo que dão é racional. Então, eles temem as dificuldades. Eles temem o desconhecido. Mas, sempre haverá aqueles que se recusam a ter medo. Às vezes, a coragem imprudente os levará à ruína. Mas às vezes, isso dá origem a uma nova esperança. Aff, que absurdo. Obito zombou, prestes a responder quando Naruto avançou. Que pirralho. Estava mesmo empenhado. Naruto soltou um grito de guerra enquanto corria em direção a Orochimaru e Obito, gritando de volta para Sasuke e Sakura. Sasuke, eu nunca desisto dos meus camaradas. O Sasuke que eu conheço jamais ficaria parado assim. Aquele, idiota. Os braços de Sasuke tremiam. Ele observou a figura solitária de Naruto avançando rapidamente, sentindo seu coração afundar. Não, não vá. Não somos páreo para eles. Independentemente do que aconteça, não podemos vencer. Nós vamos morrer. Dessa vez vamos morrer de verdade. O coração de Sasuke despencou. Até, uma kunai voou direto para Obito. Soltem o Naruto. O rosto de Sasuke escureceu, e ele apertou mais duas kunais nas mãos. Seus olhos Sharingan carmesim se fixaram em Obito. Sua voz era fria como aço. Deixem o Naruto ir. Naquele momento, o menino que havia desistido reacendeu seu espírito de luta. Previsível. Orochimaru sorriu de canto, seu interesse por Sasuke aumentando. Você pensou que tinha perdido o interesse nessas historinhas, mas elas sempre estarão lá, esperando nas profundezas da sua memória. Capítulo 148. Uma cena tão familiar. Orochimaru parecia estar testemunhando sombras do passado. Em Naruto Uzumaki e Sasuke Uchiha, ele viu reflexos de sua própria juventude com Jiraiya. Sasuke, assim como ele, era racional e calculista, enquanto aquele tolo era tão impulsivo quanto Naruto. Mas seus destinos foram diferentes. Orochimaru e Jiraiya tinham Tsunade, uma companheira de equipe excepcionalmente forte, com um coração bondoso e uma vontade inabalável de equilibrar suas diferenças. Eu disse, solte o Naruto. Sasuke saltou em direção a Obito Uchiha. Obito, no entanto, mal reconheceu a acusação de Sasuke. Ele não deu a mínima para os laços que esses dois pirralhos compartilhavam. No entanto, Obito subestimou Sasuke um pouco. O taijutsu do garoto era surpreendentemente decente, muito superior ao de Naruto nessa fase. Uma kunai voou em direção à garganta de Obito. Obito bloqueou casualmente o pulso de Sasuke, mas o garoto rapidamente torceu sua mão, redirecionando a kunai em direção ao estômago de Obito com precisão implacável. Esse pirralho. Obito instintivamente transformou-se em sua intangibilidade Kamui. O que? Sasuke ficou atônito ao ver sua kunai afundar no estômago de Obito, apenas para atravessá-lo como se tivesse atingido o ar. Antes que pudesse reagir, Obito chutou para longe. Sasuke. Naruto aproveitou o momento para se levantar num salto. Mas Obito foi implacável. Sem hesitar, girou e chutou Naruto com força no pescoço, lançando-o para longe também. Droga. Naruto agarrou a garganta, forçando-se a ficar de pé. Ignorou a dor e imediatamente foi ver como Sasuke estava. Sasuke, você está bem? Sasuke levantou-se rapidamente, com os olhos fixos em Obito, alarmado. E então, ele os viu. O Mangekyou Sharingan. Sem chance. Uma expressão de total descrença cruzou o rosto de Sasuke. Ele jamais esperara ver outro par de Mangekyou Sharingan. Na noite do massacre Uchiha, Sasuke havia testemunhado em primeira mão como o Mangekyou Sharingan diferia de um Sharingan comum. E agora, encarando o Obito, não havia mais dúvidas. Esse homem era um Uchiha. Afinal, somente um Uchiha poderia ativar e desativar seu Sharingan à vontade. Kakashi Atake, o professor deles, possuía um Sharingan, mas nunca conseguia desligá-lo, o que o obrigava a gastar chakra constantemente para mantê-lo ativo. Você é um Uchiha. A voz de Sasuke tremia enquanto ele encarava Obito, tentando confirmar sua identidade.
E então você descobriu. Obito deu um sorriso irônico, estendendo a mão para arrancar a máscara. O rosto parcialmente marcado por cicatrizes por baixo da máscara tornava sua aura ainda mais sinistra. E daí? Desde que abandonou sua falsa identidade como Madara, Obito não se importava mais em esconder seu verdadeiro eu. Você é Obito Uchiha. Sasuke rangeu os dentes. Após o massacre do clã Uchiha, ele passou a ficar de olho em todos os rumores relacionados ao seu clã. Não muito tempo depois daquela noite, um novo ninja renegado do clã Uchiha havia surgido, Obito Uchiha. Recentemente, após os subordinados de Orochimaru causarem caos e quase desencadearem outro incidente com a raposa de 9 caudas em Konoha, o nome de Obito ressurgiu, ligado ao desastre anterior, ocorrido 12 anos antes. A mente de Naruto ficou em branco. Por quê? Ele sabia exatamente o que isso significava. Naruto havia descoberto partes da verdade a partir do chakra deixado por seu pai durante a crise da raposa de 9 caudas. Jiraiya também havia conversado com ele sobre isso. Obito Uchiha. Será que o homem foi responsável pela morte de seus pais? Foi você. Você matou meu pai e minha mãe. A expressão de Naruto se contorceu em fúria. Seus punhos se fecharam e um chakra vermelho e sinistro começou a emanar de seu corpo. O poder da raposa de 9 caudas. Energia escarlate o envolveu, formando uma cauda translúcida em suas costas. Ah, isso? Obito zombou sem o menor remorso. 12 anos atrás, eu também deveria ter te matado. As mortes de Minato Namikaze e Kushina Uzumaki, para ele não passavam de um evento insignificante. Ele teve todas as chances de matar o Naruto naquela época. Durante o ataque da raposa de 9 caudas, ele chegou a usar o recém-nascido Naruto como refém contra Minato e Kushina. Ele chegou ao ponto de colocar uma etiqueta explosiva no corpo do bebê. Que crueldade impiedosa e desumana. E no entanto, Obito não sentiu nada a respeito. Desde que se comprometeu com o plano Olho da Lua, ele descartou suas emoções. Minato, que certa vez o protegeu. Kushina, que sempre cuidou dele. Até mesmo o filho deles, Naruto. Nenhuma delas importava. Ah! Naruto rugiu, investindo contra Obito com fúria bestial. Seus olhos carmesins brilharam enquanto o chakra da raposa de 9 caudas o dominava. Kuf, então você vai lutar comigo usando o poder da raposa de 9 caudas? Obito deu uma risadinha. Ele já havia subjugado a raposa de 9 caudas por completo antes. Esse pequeno fragmento do seu chakra? Não foi nada. Naruto! Sasuke sabia que eles não tinham chance. Ele tentou impedir Naruto de agir de forma imprudente, mas já era tarde demais. Sem outra escolha, Sasuke avançou para lutar ao lado dele. Se ele não conseguisse deter Naruto, então ele brigaria com ele. Mas antes que ele pudesse alcançá-los, Orochimaru bloqueou seu caminho com um sorriso irônico. Bem, Orochimaru caminhou lentamente em direção a Sasuke. Parece que chegou a hora do nosso pequeno teste. Afinal, ele não havia esquecido seu objetivo. 2 ninjas renegados de nível S. E no entanto, cada um deles estava lidando com 2 crianças. O resultado era óbvio. Obito deixou Naruto inconsciente. Orochimaru derrotou Sasuke rapidamente e, em seguida, inclinou-se para frente com um sorriso sinistro. Ele deixou uma marca amaldiçoada no pescoço de Sasuke. Meu nome é Orochimaru. Ele sussurrou enquanto a visão de Sasuke ficava turva. Esta marca da maldição é a sua recompensa. Se você sobreviver, venha me encontrar. Estamos indo embora. A voz de Obito ecoou ao vento. Já consigo sentir a presença daquele patético Kakashi se aproximando. Assim que Orochimaru e Obito se foram, Sakura, que estava paralisada de terror, finalmente recuperou o controle do seu corpo. Ela correu para o lado de Sasuke em pânico. Sasuke-kun, não se preocupe comigo. Sasuke agarrou o pescoço em chamas, mal conseguindo manter-se consciente. Ele ignorou a própria dor e se obrigou a falar. Verificar como está. Naruto, aquele idiota. A raposa de 9 caudas dentro de Naruto era perigosa demais. Obito não havia matado Naruto, mas Sasuke e Naruto estavam agora incapacitados. E no meio da Floresta da Morte, eles eram presas fáceis. A floresta estava longe de ser segura. Sakura vigiava os dois ansiosamente, estremecendo a cada sussurro do vento. Mas nem todos na floresta eram inimigos. Entretanto, a equipe de Nagato havia chegado. Eles observaram a situação em silêncio. Desde que tenhamos certeza de que eles não morram, tudo ficará bem. O aluno de Jiraiya. Ele não será tão fácil de quebrar. Capítulo 149. Time 7. Mal consegui sobreviver. Mesmo após Sasuke Uchiha e Naruto Uzumaki recuperarem a consciência, os dois não perderam tempo. Imediatamente retomaram a busca pelos pergaminhos do céu e da terra na Floresta da Morte. Esses 2 pirralhos, eles não tinham nenhuma intenção de desistir do exame. Mesmo sabendo que haviam encontrado Orochimaru e Obito Uchiha, e extremamente preocupados com a segurança deles, nada poderia mudar a decisão que tomaram. Enquanto esses 2 se recusassem a desistir, ninguém de fora poderia interferir. Tudo o que podíamos fazer era assistir enquanto o time 7 avançava. A sorte deles foi surpreendentemente boa. Após 3 dias exaustivos na Floresta da Morte, eles finalmente reuniram os 2 pergaminhos e chegaram ao local designado. Eles mal conseguiram passar, mas as provações deles ainda não haviam terminado. Muitas equipes sobreviveram à segunda prova. Uma rodada de eliminação repentina foi necessária para reduzir o número de competidores antes da terceira fase. Em vez de um exame de verdade,
Foi mais um espetáculo. Apesar de Jiraiya e Kakashi terem relatado a presença de Orochimaru e Obito em Konoha, Hiruzen Sarutobi, o terceiro Hokage, recusou-se a cancelar os exames Chunin. Este é um evento conjunto com a Vila Oculta da Areia, disse Hiruzen firmemente, dando uma tragada em seu cachimbo enquanto observava as lutas preliminares. Daímios e nobres de todas as nações estarão presentes. Independentemente do que aconteça, os exames devem continuar. Orochimaru é perigoso neste momento. A voz de Jiraiya era sombria. Ele não havia conseguido capturar Orochimaru e encontrou apenas Anko Mitarashi gravemente ferida. E mais importante ainda, Obito Uchiha também está aqui. A expressão de Jiraiya escureceu. Se eles usarem o Naruto para desencadear outro incidente com a raposa de 9 caudas durante o exame final. Essa era a verdadeira ameaça. Um terceiro desastre envolvendo a raposa de 9 caudas em Konoha. Se nobres e senhores feudais morressem na vila, Konoha não perderia apenas missões lucrativas, isso representaria um golpe devastador para sua reputação. As consequências pode ser pior que a última grande guerra ninja. Independentemente do que acontecesse, Jiraiya não podia ficar de braços cruzados enquanto Konoha mergulhava em crise. Jiraiya, obedeça às ordens. Hiruzen soltou uma baforada lenta de fumaça completamente impassível. Seu trabalho é proteger a aldeia. Parecia uma exigência descabida. Mas Jiraiya conhecia bem seu antigo mestre. Esse homem não foi imprudente. Falar. Jiraiya respirou fundo, se preparando. Colocar todos em perigo assim. Isso não é típico de você. Mas, o velho não respondeu. Seu olhar permaneceu fixo no jovem shinobi abaixo, observando em silêncio a fumaça que saía em espirais de seu cachimbo. Jiraiya suspirou frustrado, desistindo temporariamente de convencê-lo. Em vez disso, seus olhos se fixaram em uma partida em particular. Aquele garoto. Jiraiya murmurou enquanto observava um shinobi chamado Pen dominar seu oponente. Caramba! Ele cerrou os dentes. Além de Orochimaru, as outras aldeias também não vieram para cá com intenções puras. Seu olhar se aguçou ao avistar mais 2 participantes. O ninja da chuva Zero e o Byakuya, em meio à multidão, ambos usando máscaras de gás. Eles desistiram? Sim. Nagato e Konan optaram por desistir. Talvez eles quisessem evitar chamar muita atenção. Apenas Asterisco Pen permaneceu no torneio. A desistência deles foi permitida. Tanto as provas preliminares quanto as finais foram disputas individuais. Qualquer shinobi que duvidasse de sua força poderia optar por desistir. Mas Nagato e Konan não eram fracos. Esta foi uma exposição militar. Os exames Chunin tinham como objetivo demonstrar o poder de cada vila. Se um shinobi se destacasse, sua vila ganharia prestígio e atrairia mais missões. Para eles desistirem, significava apenas uma coisa. Eles não estavam lá para as provas. Esses ninjas da chuva, necessário investigar. Se eles tinham outro objetivo, estavam usando os exames Chunin como disfarce. A vila oculta da chuva não era confiável. E a areia oculta também não estava se comportando. Jiraiya ainda observava de cima quando Temari, filha do quarto Kazekage, feriu gravemente Tenten de Konoha. Então, Gaara, o filho do Kazekage, perdeu completamente o controle. Ele quase matou Rock Lee, esmagando seu estômago com areia. Aquele pirralho. Jiraiya franziu a testa quando Might Guy interveio. Sua sede de sangue é pior que a de sua irmã, mesmo que Gaara tenha sido impedido. A perna de Lee já estava fraturada. Por sorte, Tsunade estava em Konoha. Com a habilidade dela, Lee não ficaria permanentemente incapacitada. Hospital Konoha. Lee foi levado às pressas para a cirurgia. Might Guy, precisando supervisionar a luta de Neji e Hyuga, teve que se ausentar. Então Tenten ficou sentada ansiosamente do lado de fora da sala de cirurgia. Está tudo bem, tudo vai ficar bem. Ela cerrou os punhos, batendo levemente nos joelhos em sinal de agitação. Ignorando seus próprios ferimentos, ela sussurrou palavras de encorajamento para si mesma e para Tsunade que estava tratando de Lee. Afinal, é a Lady Tsunade, a kunoichi mais reverenciada da vila. Tenten sempre a admirou. Ela certa vez sonhou em se tornar uma ninja médica como Tsunade, mas o controle de chakra dela era péssimo. Até mesmo o básico estava além da sua compreensão. Agora, ela não podia fazer nada. Tudo que ela podia fazer era esperar. Enquanto caminhava de um lado para o outro, seus olhos pousaram em outra mulher sentada à sua frente. Estranho. A mulher vestia um uniforme de médica de Konoha. Ela devia ser funcionária do hospital. Anteriormente, quando lhe foi levado às pressas para a cirurgia, essa mulher chegou a ajudá-lo a entrar. O tempo pareceu arrastar-se. Tenten ficou cada vez mais inquieta. Lee não era apenas sua colega de equipe. Ele era da família. E se Lee perdesse o sonho de ser um ninja? Ela não conseguia aceitar. Por favor, aguente firme. A preocupação de Tenten aumentou. Seu cansaço aumentou. Finalmente, ela enfiou a mão na bolsa e tirou de lá um pergaminho de selamento. Ao desenrolá-lo, ela retirou 2 copos de água. Ela colocou uma ao lado da mulher. Mas a mulher não reagiu. Ela permaneceu em silêncio, escrevendo em um pergaminho. Só depois de terminar, ela pareceu notar Tenten. Suas feridas. A mulher finalmente ergueu o olhar. Seus olhos se voltaram para a testa e o estômago de Tenten, ambos levemente feridos com as bandagens manchadas de vermelho. Ela franziu a testa. Você precisa de tratamento? Você não é paramédico, é? Tenten tocou rapidamente sua faixa de cabelo. Seus dedos roçaram sangue seco, mas ela forçou um sorriso. Não, estou bem. Lesões como esta não eram novidade. O sensei da equipe dela, Might Guy, era imprudente. Ele os protegeu, com certeza, mas de qualquer forma eles sempre acabavam em perigo. Obrigado mesmo assim. Tenten tentou mudar de assunto, desviando o foco. Seus nervos se acalmaram um pouco. Enquanto relaxava, ela percebeu algo. O pergaminho da mulher não estava terminado. Tenten vasculhou sua bolsa ninja e tirou um pergaminho em branco. Aqui. Ela entregou.
Ela carregava muitas delas para selar armas. A mulher aceitou em silêncio. Então, do nada, ela murmurou. O garoto de spandex verde tem muita sorte. Sua voz era distante. As habilidades médicas de Tsunade são excepcionais. Capítulo 150. Realmente, essa é a melhor notícia que eu poderia ouvir. Lee sempre quis se tornar um ninja excepcional. A garota com o cabelo preso em 2 coques não questionava o homem à sua frente por ousar comentar sobre Tsunade. Em vez disso, sentia alívio ao saber que sua companheira de equipe seria curada. Você realmente se importa com seus amigos. O homem ergueu ligeiramente o olhar, observando a garota sentada no banco do corredor. Então perguntou suavemente. E quanto aos seus sonhos? Eu costumava querer ser uma kunoichi lendária como Lady Tsunade. Tenten inclinou a cabeça para trás, olhando para o teto do hospital com a voz fraca. Mas eu não tenho talento para ninjutsu médico, e não consigo aprender a beber ou jogar como ela. Pensei que dominar as ferramentas ninja seria suficiente para me tornar como Lady Tsunade. Mas, este exame Chunin, mais uma vez, isso a fez lembrar da lacuna. Ela era apenas uma pessoa comum. A distância entre ela e os verdadeiros prodígios era enorme. Ela sempre notava isso quando observava Lee treinar contra seu gênio companheiro de equipe, Neji Hyuga. Essa diferença entre talento e esforço era frustrante. Ainda assim, ela sempre conseguiu ajustar sua mentalidade e encontrar seu próprio caminho. Mas, nos recentes exames preliminares, ela havia perdido para a kunoichi da Vila da Areia, Temari. No entanto, ela só se permitiu um breve momento de decepção antes de recuperar a compostura. Em vez de se preocupar com o próprio futuro, ela estava mais preocupada com o de sua colega de equipe, Lee. Os olhos de Tenten voltaram-se para as portas da sala de cirurgia. Ranger, as portas se abriram de repente. Tsunade saiu caminhando casualmente como se tivesse acabado de realizar um procedimento simples. Agora, ela se portava de maneira muito parecida com Shigen antigamente. Sem problema. Tsunade acenou com a mão, dispensando o olhar, enquanto encarava Tenten ansiosa. Ele só precisa de um tempo para descansar. Lee está bem? Uma alegria radiante iluminou o rosto de Tenten. Ela cerrou os punhos em êxtase e admiração. Como era de se esperar da Lady Tsunade. Tsunade já era imune a esse tipo de elogio. Ela acenou com a mão, dispensou e sentou-se ao lado de Shigen, pegando um copo d'água do braço da cadeira e bebendo de um só gole. Então ela mencionou casualmente o estado de saúde de Lee. Hoje vi um novo tipo de lesão. O corpo daquele moleque sofreu danos por usar algum tipo de técnica proibida. Os jovens de hoje em dia são realmente imprudentes? Anote. Shigen respondeu com a mesma naturalidade. Quando levei para a sala de cirurgia, eu também percebi. Aquela técnica abriu os pontos de chakra em seu corpo, mas não o suficiente. Mesmo assim, ainda o feriu. Tenten ficou curiosa. Ela percebeu que Tsunade e o homem ao lado dela estavam conversando de forma bastante intensa. Quem era ele? Tsunade é uma das 3 Sannin lendárias. Será que ela o estava tratando com respeito? E sua perspicácia era aguçada. Ele identificou imediatamente os danos causados pelos 8 portões. Parecia até bastante familiarizado com a própria técnica. Lee tem muita sorte. Tsunade ponderou, girando a água em sua xícara. Ela não estava falando apenas sobre a recuperação de Lee. Ela também se maravilhou com o fato de que, após terminar uma cirurgia exaustiva, alguém já havia preparado um copo d'água para ela. Por falar nisso, o exame Chunin. Ela começou a mudar de assunto, mas de repente parou. Ah, esquece. Não há necessidade de tocar em assuntos desagradáveis. Lord Shigen não gosta de conflitos ninja. Acabou de chegar a notícia. Shigen baixou ligeiramente a cabeça, falando em tom indiferente. Parece que Orochimaru foi avistado no local do exame. Colidir. Tsunade esmagou o copo de água que tinha na mão. A mulher que acabará de terminar a cirurgia tirou imediatamente o jaleco branco e saiu furiosa do hospital com uma expressão ameaçadora. Orochimaru. Ela não ficaria simplesmente sentada sem fazer nada. Ela iria encontrar Jiraiya e obter todos os detalhes sobre o paradeiro de Orochimaru. Ela jamais o perdoaria por ter roubado o caixão de cristal. Lady Tsunade. Shizune, ao ver Tsunade sair correndo, rapidamente a seguiu. Ela ainda precisava discutir o tratamento pós-cirúrgico e a medicação de Lee. O resto, deixe comigo. Shigen levantou-se lentamente da cadeira. Tenten pescou confusa, ao olhar para Shigen. Shizune, por outro lado, olhou para ele com gratidão. Isto é uma ajuda verdadeiramente enorme. Esse médico me parece meio estranho. Tenten murmurou algo inaudível enquanto permanecia ao lado de Lee. Ei. Shizune pressionou rapidamente a cabeça de Tenten e sussurrou. Este homem é o ninja médico mais habilidoso de todo o mundo Shinobi. Ele é ainda mais forte que a Lady Tsunade. Ela o idolatra. O quê? Os olhos de Tenten se arregalaram em descrença. A pessoa que ela admirava desde a infância. Você admirava esse homem? Por quê? Ela nunca tinha ouvido falar dele antes? Enquanto isso, nas preliminares do exame Chunin, genins feridos eram constantemente enviados para o hospital de Konoha. Entre elas estavam a herdeira Hyuga e Nata Hyuga, assim como Ino Yamanaka e Sakura Aruno. Esses jovens ninjas estavam realmente arriscando suas vidas. Para eles, o título de Chunin significava superar seus pares. Quando Naruto Uzumaki e Sasuke Uchiha terminaram suas batalhas, eles foram ao hospital. Eles vieram não apenas para verificar como estavam seus camaradas feridos, mas também para se gabar para Shigen por ter chegado à rodada final. Com certeza vamos ganhar. O espírito de Naruto estava tão ardente como sempre. Ainda falta um mês para o fim do treinamento. Sasuke, por outro lado, não tinha confiança. Ele tocou a nuca, ainda sentindo a sensação de queimação. Além de visitar seus amigos, eles tinham outro objetivo ao virem para o hospital. Eles queriam que Shigen removesse o selo amaldiçoado de Orochimaru de Sasuke.
Essa marca impedia Sasuke de utilizar plenamente suas habilidades. E em toda Konoha, Shigen era o mais habilidoso no manuseio de selos amaldiçoados. Se ele conseguisse reprimir isso, Sasuke estava confiante de que poderia sair vitorioso, principalmente após um mês de treinamento intenso com Kakashi e Jiraiya. Afinal, seus adversários não eram brincadeira. Shigen pressionou os dedos contra o pescoço de Sasuke, enviando um fluxo de chakra quente para a marca amaldiçoada. Removê-lo completamente será difícil. Sua voz era calma. Por agora, vou suprimir isso com meu próprio selo. À medida que seu chakra fluía, o selo amaldiçoado do céu definhou. Quando Shigen retirou os dedos, um selo escuro e circular se formou ao redor da marca amaldiçoada, como correntes de ferro que o prendem no lugar. A dor passou. Sasuke tocou o pescoço, sentindo uma sensação refrescante. Pela primeira vez, ele não temeu a marca de Orochimaru. O próximo passo era para que ele e Naruto ficassem mais fortes no mês seguinte. Talvez pressentindo o perigo do exame final, Jiraiya começou a ensinar o Rasengan a Naruto. Kakashi, por outro lado, transmitiu sua técnica de liberação de relâmpago Chidori para Sasuke. Todos os genins estavam treinando muito. Todos, exceto um. O ninja da chuva, *Pen*, não se importou. Porque com a sua força, ele poderia destruir Konoha sozinho. Os exames Chunin não significavam nada para ele. Mas a presença deles havia chamado a atenção de Jiraiya. A equipe de Nagato havia planejado assassinar Danzou Shimura. Agora, esse plano teve que ser adiado. Enquanto isso, nas sombras de Konoha, outra força estava em movimento. Danzou Shimura, o homem cujas ambições nunca cessaram. Danzou estava sentado em sua base subterrânea escura, passando os dedos lentamente ao longo do cabo de sua espada. Chegaram notícias de seus antigos informantes dentro da Anbu. Uma equipe de ninjas da chuva teve um desempenho notável nos exames Chunin. Sua força era muito superior à de um genin comum. No entanto, 2 deles desistiram antes da terceira rodada. Aquela equipe da Vila Oculta da Chuva. Eles estavam tramando alguma coisa. Danzou não precisava de mais especulações. Aquele time tinha que ser o de Nagato. O pirralho com o Rinnegan, o mesmo que destruiu a emboscada dele e de Anzo anos atrás. Uma conspiração? Que conspiração? Eles estavam ali simplesmente para assassiná-lo em busca de vingança. Mas Danzou não colocaria sua sobrevivência nas mãos de Hiruzen Sarutobi ou dos outros. Ele havia testemunhado em primeira mão a força de Nagato durante aquela batalha sangrenta. Ainda, esta era Konoha. Se Danzou comparasse suas forças, o resultado mais provável de uma luta entre Nagato e a liderança de Konoha seria destruição mútua. E isso seria o melhor cenário possível. Danzou estreitou os olhos, empurrando sua lâmina firmemente para dentro da bainha. O Rinnegan, a posição do quinto Hokage de Konoha. Se um conflito eclodisse entre Nagato e a alta cúpula de Konoha, ele poderia tomar tudo para si. Embora a situação tivesse se tornado complexa, com Orochimaru e Obito buscando explorar o caos para se apoderarem do Rinnegan, Danzou permanecia convicto. Ele seria o único a sair vitorioso. Chegou a hora. Danzou ajustou as bandagens em volta do rosto e fez um sinal para seus 2 guarda-costas mais confiáveis. Ele deixou as profundezas da base subterrânea da raiz e partiu para encontrar 2 antigos camaradas, Koharu Tatani e Omura Mitokado. Agora, chegou a hora de ele dar um passo à frente. Durante os 4 anos que se seguiram ao massacre do clã Uchiha, Danzou foi destituído do poder, forçado à obscuridade política. Mas com Konoha enfrentando crise após crise e até mesmo a possibilidade de uma guerra iminente. Como um ex-conselheiro do Hokage, como ele poderia simplesmente ficar de braços cruzados? No mínimo, ele precisava dar um show. Ele precisava garantir o apoio de seus antigos aliados para seu eventual retorno. Afinal, uma tempestade terrível estava prestes a cair sobre Konoha. E Danzou sabia, ele sobreviveria. Mais do que isso, ele se levantaria. Toda a sua vida o havia levado a este momento, com 11 Sharingan implantados em seu braço, e outra repousando em sua órbita ocular. Desta vez, Hiruzen vai morrer. Tomara que Jiraiya e Tsunade também pereçam na tempestade. Danzou olhou para os 4 rostos de pedra no monumento Hokage. Seu olhar frio e calculista escureceu ainda mais. Quando isso acontecer, finalmente poderei ocupar o assento mais alto de Konoha. Capítulo 151. Vila da Folha. Cada vez mais pessoas chegavam a Konoha. A maioria deles permanecia alheia à turbulência oculta que fervilhava sob a superfície da aldeia. Eles só conseguiam ver a prosperidade e a paz ostensivas dentro do hospital Konoha. Mesmo aqui, as coisas estavam longe de estar calmas. Rock Lee, o membro gravemente ferido da equipe 3, jazia em silêncio em seu leito hospitalar. Ele permanecia inconsciente, seu corpo em processo de cura e recuperação. Com os outros genins ocupados se preparando para o terceiro exame, e como Tsunade já havia tratado dos ferimentos de Lee, não havia necessidade imediata de cuidados especiais. A segurança no hospital era claramente precária. Uma figura pequena já havia entrado sorrateiramente. Um menino baixinho, carregando uma grande cabaça nas costas, entrou silenciosamente no quarto de hospital de Rock Lee. Gaara, adversário de Lee nas preliminares. Apesar de Lee ter sofrido ferimentos graves na luta, chegando a ter a perna quebrada por Gaara, ele ainda conseguiu levar Gaara ao seu limite. E por causa disso, Gaara queria matá-lo. Essa criança da Vila da Areia era como um demônio assassino. Sempre que sentia antipatia ou mesmo ódio por alguém, não hesitava em matar. Durante o segundo exame, ele já havia massacrado vários genins. Infelizmente, durante as preliminares, quando Gaara quis dar o golpe final em Lee, Might Guy interveio e o impediu. Agora, não havia ninguém ali para impedi-lo. O rosto de Gaara se contorceu em fúria selvagem enquanto ele encarava Lee inconsciente. Uma intensa aura assassina emanava de seu corpo. Morrer, sua mão estendeu-se lentamente.
Areia dourada escorreu serpenteando em direção ao corpo de Lee. Num instante, Gaara poderia tirar a própria vida. Ninguém conseguiu detê-lo. Só matar lhe trazia alegria. Ou melhor, matar era a única razão de sua existência. Quando Lee estava prestes a encontrar seu fim, uma voz calma falou repentinamente atrás de Gaara. Este é um lugar para salvar vidas. Quem? O corpo de Gaara enrijeceu instantaneamente. Ele não havia percebido ninguém atrás dele. Nem mesmo a areia automática que sempre o protegia reagiu. Como isso foi possível? Alguém havia escapado da sua areia? Gaara saltou para trás instantaneamente, controlando sua areia para atacar a figura atrás dele. Estalo. O ataque de areia foi facilmente repelido. Mas Gaara se recusou a desistir. Seus olhos injetados de sangue ardiam de fúria enquanto ele ordenava que sua areia atacasse novamente. Manipulação de areia. O recém-chegado murmurou em tom nostálgico. Ele ergueu a mão e um pequeno fio de água escorreu da ponta de seus dedos. A água espiralava elegantemente pelo ar, seguindo o rastro de areia de Gaara como um dragão, encharcando-a completamente. O peso da areia aumentou drasticamente. Gaara cerrou os dentes, lutando para reunir sua areia novamente, mas ela se recusava a se mover com a mesma liberdade de antes. O oponente a havia neutralizado sem esforço algum. Este ninja de Konoha. Acabei de neutralizar sua técnica de manipulação de areia com uma facilidade absurda. Lee, eu vim te ver. Nesse instante, Naruto Uzumaki rompeu na sala, apenas para ficar paralisado de choque com a cena diante de si. Gaara? O que você está fazendo? Gaara? O homem que salvara Lee murmurou o nome, curioso. O adversário de Lee? Naruto correu imediatamente para o lado da cama de Lee, protegendo-o enquanto gritava na direção do recém-chegado. Shigen, esse cara era o adversário do Lee nas preliminares. Foi ele quem machucou Lee tão feio. Vou matá-lo. O rosto de Gaara se contorceu de raiva enquanto a lembrança de sua batalha vergonhosa inundava sua mente. Os músculos do seu rosto se contraíram em uma raiva incontrolável. Você não pode fazer isso agora. A expressão de Naruto era séria. Ele acreditava que poderia deter Gaara e tinha certeza de que Shigen não deixaria nada acontecer com Lee. Afinal, Shigen derrotou Jiraiya com uma só mão. Desde que começou a treinar com Jiraiya, Naruto compreendeu o quão poderoso era seu mestre. E quanto mais ele entendia a força de Jiraiya, mais percebia o quão aterrorizante Shigen era. Não importa o que, Gaara não era páreo para Shigen. Gaara lançou um olhar furioso para Naruto, depois para Shigen, sabendo que matar Lee agora era impossível. Mas ele não ia deixar isso passar. Espere um momento. Assim que Gaara se virou para sair, Shigen falou de repente, como se estivesse se lembrando de algo. Você é filho de Karura, não é? Voxash. O corpo de Gaara tremia violentamente. O rosto do garoto ruivo se contorceu de fúria. Ninguém jamais ousara mencionar o nome de sua mãe na frente dele, porque sua mãe sempre guardou ressentimento por seu nascimento, porque o nascimento dele lhe custou a vida. Este homem, conhecia a mãe dele? Você a conhecia? Gaara rangeu os dentes, encarando Shigen com raiva. Eu vi o espírito dela no submundo. Shigen pressionou os dedos contra a têmpora, vasculhando suas memórias. Eu também vi o irmão dela, Yashamaru. Mas ele tinha muito mais problemas do que ela. Ele oscilava entre a vida e a morte, recusando-se a partir. Talvez, ele tinha visto almas demais. Não, em vez de, ele havia libertado muitas almas perdidas. Eram tantos que seus nomes estavam enterrados profundamente em sua mente, ressurgindo apenas quando os ouvia sendo pronunciados em voz alta. Mas Gaara não acreditou em uma palavra sequer daquilo. O garoto ruivo bufou friamente. Inicialmente, ele estava curioso para saber mais sobre sua mãe e seu tio. Mas quando esse homem começou a divagar sobre o submundo, ele imediatamente presumiu que tudo aquilo era um disparate. Que perda de tempo. Furioso, Gaara virou-se e saiu do quarto do hospital. Aquele desgraçado. Naruto cerrou os punhos, observando a figura de Gaara se afastar com frustração e preocupação. Shigen também observou Gaara partir com uma expressão indecifrável. Pensando bem, quem eram esses nomes que você mencionou? Naruto perguntou, inclinando a cabeça em curiosidade. Aquele cara pareceu ficar ainda mais irritado depois de ouvi-los. Karura era a mãe dele. E Yashamaru era tio dele. Shigen não escondeu nada. Falou abertamente, relatando a história que ouvirá dos mortos. No dia em que ele nasceu, sua mãe, Karura, morreu durante o parto. Mas antes de falecer, ela o deixou com um grande poder. A areia que sempre o protege. É o que restou do testamento de sua mãe. E o pai dele? O rosto de Shigen escureceu ligeiramente. Mesmo com tudo que ele havia testemunhado ao longo dos séculos, essa era uma história excepcionalmente trágica. E quanto ao pai dele? Naruto perguntou ansiosamente. Ele havia experimentado recentemente o calor do amor dos pais pela primeira vez, então estava especialmente curioso sobre as famílias dos outros. O pai dele. Shigen suspirou, balançando a cabeça antes de continuar. Ele relatou toda a história trágica, como o pai de Gaara, o quarto Kazekage, selou Shukaku dentro de seu filho recém-nascido para transformá-lo em uma arma viva. Como ele forçou Yashamaru, a única fonte de amor de Gaara, a traí-lo e tentar assassiná-lo. Como Gaara viveu acreditando que sua mãe o odiava, sem jamais saber a verdade. Eu vejo. Naruto levou as mãos à cabeça em choque. Como Jinchuriki da raposa de 9 caudas de Konoha, ele sempre achou que sua própria vida era miserável. Ele até mesmo guardava ressentimento do pai por ter aprisionado a besta dentro dele. Mas agora, a vida de Gaara era muito pior. Ele não conseguia nem começar a imaginar a dor que Gaara sentiu quando Yashamaru, sua única família, tentou matá-lo. Não admira que ele estivesse tão devastado. Preciso contar para ele. Naruto, tomado pela empatia, correu atrás de Gaara. No mínimo, ele teve que lhe contar a verdade. No momento em que Naruto estava prestes a sair correndo atrás de Gaara, Shigen estendeu a mão e o impediu.
Como você acha que ele vai reagir? Naruto hesitou, virando-se para olhar para Shingen com confusão. Se você lhe contar a verdade, acha que ele vai acreditar em você? Naruto abriu a boca para argumentar, mas parou abruptamente. Gaara, acredita nele? Naruto cerrou os punhos. Ele queria contar para Gaara. Ele precisava contar para ele. Mas, será que Gaara realmente ouviria? Naruto se lembrou de si mesmo, não muito tempo atrás, antes de começar a fazer amigos, antes de conhecer Jiraiya. Se alguém lhe tivesse dito que seu pai era o quarto Hokage, que seus pais o amavam, que ele não era apenas uma criança amaldiçoada, ele teria acreditado nisso? Não, ele os teria odiado por dizerem isso. Shingen estava certo. Gaara não acreditaria nele. Ainda não. Então, o que devo fazer? Perguntou Naruto, olhando para Shingen. Shingen deu-lhe um pequeno sorriso e bagunçou-lhe o cabelo. Vençam no exame final, disse Shingen simplesmente. Se você realmente quer que ele te ouça, precisa provar que merece ser ouvido, continuou Shingen. Lute com ele. Derrote-o. E então, quando ele não tiver outra escolha a não ser reconhecer sua força, diga a verdade a ele. Os olhos de Naruto se arregalaram. Isso fazia sentido. Gaara não dava ouvidos a ninguém. Mas se Naruto o derrotasse em batalha, talvez ele estivesse disposto a ouvi-lo. Tudo bem, disse Naruto com determinação brilhando em seus olhos. Então eu vou vencer. E então eu vou contar tudo para ele. Shingen assentiu com a cabeça. Rock Lee, que havia permanecido em silêncio durante todo esse tempo, de repente deu uma risadinha fraca em seu leito de hospital. Bem, então, disse Lee com a voz rouca, mas cheia de ânimo. Parece que terei que confiar tudo a você, Naruto. Naruto se virou para Lee e lhe deu um sorriso largo e confiante. Deixe comigo. Shingen ficou de pé observando a cena se desenrolar diante dele. Ele não tinha certeza se Gaara algum dia aceitaria completamente a verdade. Mas se houvesse alguém que pudesse contatá-lo, seria Naruto Uzumaki. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.